Olá, Samuel. Olá. Obrigada por aceitares este convite de Norte a Sul, por estares aqui. Este sábado vais apresentar o teu novo livro, o Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal. De onde surgiu este livro? De quem? De onde? Bom, antes de mais, obrigado por me receberem aqui no Norte a Sul. Bom, este Atlas, no fundo, acaba por ser uma reunião de um percurso. Um percurso em que a Galiza também está presente, porque de alguma forma a Galiza tornou-me mais desperto para o nosso património cultural, ancestral, para o nosso folclore e também para as criaturas que fazem parte da nossa mitologia comum. Temos muitas criaturas em comum. E este livro acaba por ser um culminar de tudo isso, né? Daquilo que a Galiza, daquilo para o qual a Galiza me despertou. Já há cerca de 10 anos, com uma viagem que eu fiz, que tornou a minha relação com a Galiza muito mais próxima. E, na verdade, eu ao longo do meu trabalho literário, dos livros que fui escrevendo, tenho já alguns livros em que precisei de fazer pesquisa relativamente ao folclore, às tradições do nosso país, de Portugal. E, portanto, fui reunindo aqui alguma informação da qual gostava. Depois, também por motivos pessoais, gosto particularmente das criaturas e de saber onde é que elas estão localizadas, nomeadamente as sereias, as moras encantadas, os dragões, os gigantes. Então fui reunindo muita informação. Mas a ideia propriamente dita para escrever um atlas, este atlas, surgiu depois de me cruzar com um mapa da Escócia, outro território atlântico, não é? Outro território com um legado celta também. Então deparei-me com um mapa da Escócia no final da pandemia de 2022. Ainda estávamos em confinamento. E esse mapa tinha a localização das criaturas daquele território, das criaturas da Escócia. As criaturas mágicas, dragões, sereias e diversas outras. E eu, ao deparar-me com aquele mapa, tive a ideia e pensei que eu iria gostar muito de fazer algo deste género para Portugal. E o melhor formato para o fazer era um atlas. E então comecei a pensar sobre este livro e depois apresentei a ideia à editora que o publicou, e este livro está aqui, não é? O nosso atlas, que é meu que o escrevi, e da Helena Soares que o ilustrou, uma mulher do Norte também, que vive em Viana do Castelo. Portanto, trabalhámos em conjunto. Eu fiquei com a parte da pesquisa e a Helena aqui com a parte da ilustração. E juntos chegámos aqui a este livro. Como foi o processo de pesquisa? Que fontes é que tu usaste? Ok. Em relação à pesquisa, como referi, por exemplo, para escrever o Fiusa, para escrever Iluminações de uma Mulher Livre, e até para, enfim, alguma pesquisa mais para fins pessoais, de investigação mais por curiosidades pessoais que eu tenho, destas questões do folclore, da etnografia. Portanto, já tinha feito muita pesquisa antes de começar a trabalhar propriamente neste livro. Já tinha muita informação reunida. Acontece que, claro, quando já tenho o projeto em si quando já tenho o projeto em si para escrever este livro, a confirmação de que ele vai ser publicado,
tive de organizar a pesquisa que já tinha feita e tive de fazer nova pesquisa. Há um autor que é central, fundamental nesta área e noutras, mas sobretudo nesta reunião das criaturas do país, que existem no país, que é o José Leite de Vasconcelos. E ele tem já já tinha grande parte do trabalho feita, porque ele tem um livro onde estas criaturas já estão referenciadas. Ele é a minha fonte principal, mas existem outras, como a Gabriela Moraes e a Fernanda Frazão, que escreveram muito e debruçaram-se muito sobre a questão das Moras Encantadas, mas não só. Consigliere Pedroso, o próprio Teófilo Braga, enfim, muitos autores, mas, sobretudo, a tradição oral também, não nos podemos esquecer dela, testemunhos orais mesmo de pessoas com quem falei, que me falaram, que me contaram histórias sobre determinadas escrituras que aparecem neste livro, e também os arquivos municipais, sejam os arquivos online como arquivos mesmo físicos. Foram também muito importantes, porque existem histórias que me chegaram através desses arquivos, dessa recolha que já foi feita pelas entidades municipais. E, portanto, diria que estas foram as principais fontes e o método de pesquisa. Portanto, pesquisa que já tinha sido realizada e que depois foi, de alguma forma, aprofundada e esquematizada para conseguir chegar ao livro final que temos aqui. Falaste há bocadinho da ilustradora. Sim, a Helena. Helena Soares. Sim. Como foi a articulação com a Helena? Bom, tive a sorte de conseguir trabalhar muito bem com a Helena. Entendemos-nos logo muito bem, e isso acho que é importante para que o trabalho resulte e para que também seja prazeroso, porque escrever um livro destes também é importante que seja divertido, e foi muito divertido escrever este livro. Houve aqui um processo de escrita inicial, portanto, escrita visível, portanto, escrita que está aqui no livro, não é? Estes textos com pequenas histórias e descrições sobre as criaturas, ou mesmo textos introdutórios. Temos aqui uma grande introdução, mas, por exemplo, cada região do país tem um pequeno texto introdutório. Tudo isto resultou desse processo de pesquisa, e eu, para estes textos, eu não precisei de me articular com a ilustradora. Porém, eu, enquanto ia escrevendo este texto que é visível no livro, fui escrevendo também um texto que é o texto invisível, o texto que serviu de instruções para que a Helena pudesse criar esta maravilha do ponto de vista de ilustração, com tantos detalhes, com tantos pormenores, muitos deles passados por mim, mas outros são criação da liberdade criativa, passo a redundância, da Helena Soares. Por um lado, ela seguiu estas instruções que eu lhe fui dando, porque existem criaturas que estão identificadas a vestir de determinada forma, a usar determinados elementos, mas depois existem outras criaturas que não temos muita informação sobre elas, e a Helena teve bastante liberdade para criar, algumas vezes usando elementos específicos ou do folclore, ou de elementos do território sobre o qual estávamos aos quais pertencem as criaturas. Enfim, foi aqui um processo de muito diálogo, de constante coordenação e articulação, e que ainda existe. Bom, ao dia de hoje já está mais suave, mas até à semana passada nós estivemos em coordenação, porque além deste livro nós continuámos a trabalhar numa exposição que também vai estrear no dia do lançamento deste livro. Ótimo.
um atlas é um livro utilitário. Que usos pensas, recomendas? Que orientações de usos dás para este atlas? Bom, como referiste, sim, é um livro que não é para estar adormecido numa estante. Diria que este livro é para estar nas mãos das crianças, nas mãos das famílias, nas mãos de quem quiser ler, na verdade. E de quem se interessar por este tema das criaturas mitológicas, mágicas, neste caso de Portugal. Este livro tem também como objetivo, além de despertar e de incentivar o espírito de curiosidade, de imaginação das crianças, tem também o objetivo de que as crianças sejam um motor para que as famílias saiam de casa e vão pelo país viajar, fazer pequenos passeios ao encontro dos lugares onde estas criaturas vivem. Portanto, tem aqui o objetivo também de que as famílias vão ao encontro e vão conhecer os lugares. Isso é possível porque um atlas tem mapas, não é? E tem mapas com a localização das criaturas, com o nome das terras, em que grande parte destas criaturas pertencem. Aqui a ideia é também, não falei muito sobre isto, mas há aqui também um objetivo de, no mundo em que nós hoje vivemos, em que é tudo tão rápido, em que estamos constantemente dissociados da realidade em que vivemos, um livro como este, apesar de ser sobre criaturas mágicas, imaginárias, é um livro que eu acredito que nos pode convocar para o nosso próprio corpo. Porquê? Porque ele nos convoca para os lugares. E a partir do momento em que nós estamos nos lugares, nós estamos no nosso corpo. Porque ao estarmos nos lugares, estamos a conhecer as histórias desses lugares, as histórias das comunidades desses lugares, as histórias das terras. Portanto, estamos a convocar aqui a ancestralidade, a identidade. E tudo isto, acredito eu, contribuirá para que as crianças e os adultos também se tornem pessoas mais conscientes, mais despertas conscientes delas próprias e mais despertas para a realidade que está à nossa volta. Portanto, em vez de pessoas dissociadas, acredito que teremos pessoas mais conscientes. Por outro lado, um atlas como este, que ou melhor, que cataloga, que identifica criaturas mágicas nos seus lugares precisos, algumas delas, outras, enfim, não são exclusivas daquele lugar, elas têm uma dispersão geográfica muito grande, mas grande parte delas estão associadas a lugares. E por haver histórias, por as pessoas perceberem que há histórias ligadas a lugares, muitos desses lugares que estão ameaçados, que seja por poluição, seja por desflorestação, seja por incêndios, seja por pressão imobiliária, lugares que essas pessoas vão querer proteger, acredito eu. Porque, se por um lado eu acredito que os lugares da natureza, sobretudo, mas não só, os lugares merecem ser protegidos pelo seu valor intrínseco, não é? Pelo seu valor, só por existirem. Pelo facto das pessoas descobrirem que estes lugares têm histórias associadas, torna esses lugares mais preciosos, porque as pessoas vão perceber que são lugares que fazem parte da nossa cultura, da cultura dos lugares em si, das localidades, dos povos, das comunidades que vivem ali. E, portanto, há aqui diversas camadas, não é? Há diversas camadas de como este livro pode ser entendido e de como este livro pode ser experienciado.
Entendo então que é pensado para um público vasto, que vai para além unicamente do público infantil. Mas mesmo assim eu queria perguntar-te pelo público infantil, porque também há esse desejo de que seja lido pelas crianças. Sim. Que efeitos, que esperas que provoque nas crianças? Se já tens tido alguma experiência de leitura por parte do público infantil, queres partilhar connosco? Sim. Bom, é um livro que está catalogado a partir dos 7 anos. Eu diria que é dos 7 aos 107. Diria que qualquer pessoa que goste deste tema, qualquer pessoa que tenha a sua criança interior desperta, vai gostar deste livro. Relativamente à forma como este livro pode ser experienciado e, sobretudo, as crianças, eu tenho uma forma... É o meu primeiro livro infanto-juvenil, mas já há muito tempo que tenho um olhar muito vincado já relativamente àquilo que eu entendo que deve ser a literatura para a infância. Eu não escolhi um atlas por acaso, porque na minha própria experiência, os primeiros livros que eu comecei a ler e a ter foram atlas e foram fundamentais para eu me interessar pelo objeto livro, por também despertar a minha curiosidade, porque eram atlas sobre animais ou sobre planetas, os atlas do universo, atlas sobre civilizações, enfim. Portanto, eu espero que, tal como eu tive essa experiência, que através de um atlas e através dos mapas, que é outra coisa que eu gosto muito desde criança, eu adoro mapas, e, portanto, também quis passar isso para os mais novos. E, portanto, eu acredito que, através deste livro, que as crianças possam aguçar mais o seu espírito curioso, que já é natural, mas que seja de alguma forma não em oposição àquilo que é o mundo digital, mas que seja um contributo mais analógico, digamos assim, para que as crianças possam despertar e desenvolver o seu espírito de curiosidade, a sua imaginação e a sua ligação, como dizia há pouco, aos territórios, às histórias, às comunidades e a elas próprias, não é? Porque ao falarmos de tudo isto, estamos a falar das nossas próprias histórias. E das suas famílias. Exato, e das suas famílias, das suas próprias vivências, das suas memórias. Precisamente. Portanto, eu espero que este seja um movimento gerado na infância. Já tive algumas experiências, porque visitei há dias uma escola onde tive a oportunidade de apresentar o livro a crianças do 2º ao 4º ano, e foi muito bom, porque tive em primeira mão o impacto que o livro, que as ilustrações, que estas histórias geram nos mais novos. E eles não paravam. Muito entusiasmo. Muito entusiasmo. Eu comecei por lhes perguntar se conheciam criaturas mágicas e eles foram partilhando as criaturas que conheciam. Alguns partilhavam criaturas que não eram mágicas, eram criaturas reais, são animais, por exemplo. Eu tinha que dizer, essas não são mágicas, essas existem mesmo. Existe tudo para eles. Exato. Tudo e então foi muito bom perceber que é um tema que gera entusiasmo e não precisamos de ir buscar nada a outro país, por exemplo, porque esta é outra questão. Há muitos livros sobre criaturas, sobre seres mitológicos, mas de outros países, e não há tantos assim sobre a nossa história, não é? Sobre a nossa herança cultural.
Sobre os nossos territórios. Exatamente, sobre os nossos próprios territórios. E é curioso, quando se faz esta pergunta a crianças, que criaturas mágicas conhecem. Falam-nos de sereias, mas eu tenho quase a certeza que eles não estão a pensar em sereias do nosso território. Falam-nos do Godzilla, por exemplo. Falam-nos do King Kong. Portanto, Falam muito de monstros. falam de monstros, sim. Falam de monstros. Sim, é muito curioso. Os monstros vêm muito à tona. Também vieram fadas, por exemplo. Não são monstros. Mas sim, os monstros estão muito na ordem do dia. Eu acredito que por motivações até cinematográficas tem-se apostado muito nessa questão dos monstros. Mas quando eles percebem que existem criaturas no nosso território, os olhos abrem-se e ficam muito curiosos. Portanto, é muito bom ver isso, e eu espero que este livro seja uma forma de também preservar e divulgar esta herança que nós temos. Pois, sei que não é preciso, mas encorajo-te a continuar, porque é da minha experiência também que mesmo os adolescentes e jovens ficam muito curiosos e entusiasmados, porque às vezes as suas próprias comunidades não lhes transmitem, os seus pais, os seus avós, não lhes estão a transmitir essa memória, portanto, encorajo-te. Eu também criei uma estratégia, até andei a pesquisar algumas estratégias de como cativar a atenção de crianças, porque não é fácil, eu não estou familiarizado, os meus últimos livros, aliás, os meus primeiros livros, este é o meu 10º, portanto, todos os livros que eu publiquei até agora foi sempre para um público mais crescido, para adultos. Só tinha publicado um conto numa coletânea infantil, mas nem sequer tive a oportunidade de estar diante de crianças a fazer a apresentação. E apesar de já ter visitado escolas, mas foi sempre para falar sobre outros assuntos e não foi para crianças tão pequenas. Então tinha feito alguma pesquisa sobre como interagir, como cativar, como manter a atenção. Mas além disto, havia uma atividade, vou-lhe chamar assim, que eu já tinha decidido que ia fazer, que ia lançar para os alunos no final, que era procura no final da apresentação, quando saírem daqui, falem com as vossas famílias, procurem criaturas sobre o vosso território, procurem criaturas sobre as vossas terras, porque eu tenho a certeza que existem. E se não existir aqui, se não houver memória sobre histórias desta terra onde nós estamos, certamente haverá perto. Procurem, falem com os vossos pais, com os vossos avós, com os vossos tios, com as pessoas mais velhas, com as vossas professoras. Perguntem sobre estas criaturas. E isto é algo que eu quero voltar a fazer, sempre que estiver com jovens, começar por lhes perguntar que criaturas mágicas conhecem e no final lançar-lhes o desafio de irem em busca das criaturas dos territórios que elas ocupam. Mais famoso possível deste Atlas. Exatamente. E quem sabe criarem o próprio Atlas delas. Oxalá. Essa é uma ideia excelente. Sim. Criarem o próprio Atlas delas. Parece-me uma ideia excelente. Vais apresentar o livro no dia 23 de maio. Sim. Que outras apresentações estão previstas? Onde é que vai ser essa apresentação? Isso para já? Sim. E que outras apresentações estão previstas? Ok, então, além de ser a apresentação do livro, dia 23, na Casa do Jardim da Estrela, em Lisboa, vai ser também a inauguração da exposição. Como referi há pouco, nós temos estado a trabalhar, eu e a Helena, numa exposição por desafio da editora, que nos lançou este desafio de pensarmos este livro, mas em exposição. Não estão todas as criaturas, tivemos de fazer uma seleção de algumas criaturas para colocar na exposição, e a ideia depois é a exposição ser itinerante. Mas o primeiro ponto onde a exposição vai estar é na Casa do Jardim da Estrela e será inaugurada no dia do lançamento. Depois, relativamente a outras apresentações,
Vamos fazer no Porto, dia 30, na livraria Papa Livros, às 16 horas também. Em Santarém, dia 20 de junho, na livraria Aqui há Gato, às 18h30. Estaremos também, dia 4 de junho, na Feira do Livro de Lisboa, às 17 horas. Depois já estão previstas algumas participações em festivais e encontros. Voltaremos a estar na Feira do Livro do Porto, mas não sei precisar agora a data. E pronto, assim para já são as apresentações que eu tenho assim mais presentes e as mais próximas. Pronto, Samuel, como eu sempre te digo, boas fadas neste livro. Muito obrigada por falares aqui com o nosso de Norte a Sul e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.